pouquinho para nós formar aí a nossa. Fica mais perto. Isso. Vamos fazer a contribuição. Muito bem, Cristiano Kleber, estamos retornando aqui no cartório eleitoral, 145ª zona eleitoral, onde daqui a pouco nós teremos aí já a entrevista coletiva aqui à imprensa, todos os órgãos da imprensa aqui presentes, né? A entrevista com o vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral aqui do Rio Grande do Sul, né? O doutor Carlos Cine Marchionotti, né? Que está aqui, também o doutor Enzo Carlos de Jesus, o doutor Vercesley, que é o promotor eleitoral, a doutora Ângela Chiaramonte, também temos aqui o assessor de imprensa, e mais ele poderia até me assessorar aqui, o assessor de imprensa, nosso colega de imprensa, né, que as autoridades presentes, prazer conversar com você que nosso colega aí da Guaíba por muitos anos também, né? Bom dia a todos, muito obrigado pelo convite. Hoje é um dia muito importante para 6 municípios do Rio Grande do Sul, em função das eleições suplementares. Pelas informações a gente soube que está tudo tranquilo por enquanto, tomara que até o final do pleito permaneça nessa tranquilidade. E a gente espera que o eleitor vote consciente, né, e que pense bem na hora de votar, porque o resultado depois beneficia a própria comunidade. O assessor de imprensa é o meu amigo Kleber Moreira. Kleber Moreira, quem não conheceu essa voz no Guaíba, né? Agora assessor do tribunal. Kleber, nós vamos começar essa coletiva aí, quem fala primeiro, como é que vai ser o desenrolar aqui, falando do Grupo Cultura de Rádios aí, 3 emissoras, né? Rádio Cultura FM 92.3 de Araponezina, 105% de Andragorda e a 88.9 de Fontoura Xavier. Você poderia até nos dar, se não fosse pedir muito, nos coordenar aqui, né? Os nossos colegas aqui de imprensa também, quem começa, como vai ser feito isso aqui. Então, nós podemos começar com o nosso vice-presidente, elogiador e ouvidor do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, o trabalhador Carlos Cine Marchionati. Temos também o juiz Enzo, que também pode dar uma palavra para nós, para passar um panorama das eleições aqui na Araponezina. E eu acho que também com a Ângela, né, que é chefe aqui, e também o doutor também, que tem grande experiência aí nos pleitos eleitorais. Tá certo, Kleber, recordando o candidato Guaíba, né? É ótimo, como a gente diz, né? Tá no sangue, né? O Guaíba a gente acompanhou várias eleições aí e sabe da importância da imprensa nesses pleitos eleitorais. Muito obrigado, Kleber, aqui nosso colega, né? Também está aqui os colegas aqui dos jornais, né? Está aqui a Rádio Liberal, está aqui também o Jornal Eco Regional, enfim, né? E outros órgãos de imprensa que estão presentes aqui. Começamos então com o doutor Carlos Cine Marchionati. Doutor Carlos Cine Marchionati, a palavra do doutor, que Ele é vice-presidente, corregedor e ouvidor do Tribunal Regional Eleitoral. Ok, doutor. O senhor, a palavra, um bom dia para o senhor. Né? Pode usar o microfone, um bom dia para o senhor. E um prazer aqui no Grupo Cultura de Rádios também, o senhor está falando ao vivo aqui conosco. Bom dia. Eu quero dizer que é uma alegria e uma honra. Só um pouquinho aí que o nosso técnico aí, né, vai dar um... Agora sim, doutor, ok, está tudo ok. É uma alegria e uma honra estarmos aqui em Arvorezinha, um dos 6 municípios que está procedendo à eleição suplementar. Eu tenho orgulho dos serviços prestados pela Justiça Eleitoral. Esses serviços tão bem prestados pelo promotor de justiça, pelo juiz de direito e pelos servidores do cartório eleitoral e por nós no tribunal, na corregedoria eleitoral. A justiça eleitoral presta um serviço dedicado à comunidade, dedicado aos eleitores e imparcial. Imparcial. Não favorece a ninguém. Cumpre a lei. O que está na lei é o que a Justiça Eleitoral e o Ministério Público Eleitoral vão fazer. Eu quero com isso dizer também, além de outras perguntas que posso fazer, que o mais importante para a Justiça Eleitoral
é o eleitor. Para usarmos uma expressão popular, quem manda é o eleitor. O eleitor que tem que votar, o eleitor que tem a obrigação de votar, mas tem também a oportunidade de escolher o governante que ele entende melhor para o município. Então, eu peço ao eleitorado de Arvorezinha que vote consciente, que pense no voto que vai dar, que pense qual o melhor candidato para o município de Arvorezinha. E o que o eleitor escolher será o novo prefeito de Arvorezinha. Então, eleitorado de Arvorezinha, vote consciente. Realize o que a democracia, o município, o Estado e o país estão precisando. É neste momento do voto que definimos, o eleitor define o futuro, como disse, do município agora, mas também do Estado e do país. Está bem assim, meu amigo jornalista? Muito bem, a palavra aqui então do doutor Carlos Cine Marchionetti. Não sei se tem alguma pergunta aí. O senhor vai responder as perguntas agora ou depois? Como o senhor quiser. Não sei se tem alguma pergunta aqui, os colegas de imprensa, também já que estamos ao vivo. Só perguntar um pouquinho só aqui, pegar. Doutor, como você avalia o pleito, né? A gente sabe da necessidade que teve de um reforço policial, Polícia Federal atuando aqui no município, né? Como vocês avaliam esse pleito e daqui a pouco não precisaria, né, ter todo esse aparato aqui no município de Arvorezinha? A pergunta que a senhorita está me fazendo, muito bem feita, já veio com uma resposta. E eu agradeço. Eu diria que há duas formas de responder. A primeira é como autoridade, que hoje eu exerço as funções como vice-presidente e corregedor eleitoral. E como autoridade, também o juiz, o promotor, o secretário da corregedoria, a chefe do cartório. Como autoridade, eu digo que a lei vai ser cumprida. Se alguém descumprir a lei, como eu disse antes, numa expressão popular, vai se incomodar e vai se arrepender. A lei está aí para ser cumprida. A lei está aí em benefício de todos. Nós sabemos que pode haver numa campanha eleitoral algumas precipitações que não são necessárias e depois trazem problemas para quem descumpre a lei. E as penalidades eleitorais são graves, são pesadas, são difíceis. A outra forma de responder a sua pergunta, a sua belíssima pergunta, é como cidadão. E como cidadão de Arvorezinha. O cidadão de Arvorezinha não pode aceitar isso. Se há situações mais graves, isto prejudicam a todos e acabam por envergonhar as pessoas, os cidadãos. Então, os cidadãos de Arvorezinha, os eleitores, pensem nisso. Não aceitem isso. Não fica bem. E quando não fica bem, não fica bem. Então é isso. Há duas formas de responder. Como autoridade e como cidadão. A sua bela pergunta, que eu mais uma vez agradeço. Temos mais um colega da imprensa aqui que vai fazer uma pergunta, né, Domingos? Bom dia, doutor Carlos, e a todos vocês. A minha pergunta é com relação à diplomação e à posse. Quando vai acontecer? Para mim ou é para o juiz de direito? Tanto faz. Para o juiz de direito?
Para o doutor, claro. A previsão então, de diplomação dos eleitos é no dia 7 de abril deste ano. E a posse, como não é um ato que pertence à Justiça Eleitoral, é um ato que pertence à municipalidade, aí será marcado oportunamente pela própria Câmara de Diretores do próprio município. Fazer uma pergunta para o doutor Vercesley, né? Ele que também já foi o primeiro promotor, né, oficial aqui da nossa comarca e acompanhou algumas eleições aqui no município, né, promotor. Como é que podemos dizer que transcorre esse pleito eleitoral? O senhor que está assumindo a Justiça Eleitoral neste momento, aliás, a promotoria eleitoral aqui, doutor. Prazer conversar com o senhor novamente aqui no Grupo Cultura de Rádios. Bom dia, ouvintes. Nós estamos aqui em conjunto, Ministério Público, Juiz Eleitoral, Cartório Eleitoral, todos desde o início dessas eleições suplementares, trabalhando para que tudo transcorra normalmente. O nosso trabalho segue no rumo de que Arvorezinha deveria eleger o seu prefeito. Isso está ocorrendo com muita tranquilidade. Isso vai ocorrer hoje, serão eleitos o prefeito e o vice, e com tranquilidade. E nós fizemos todo o trabalho para contrapor aquelas notícias que nós tínhamos aqui toda hora, de que poderia dar muita briga, poderia ocorrer até mortes e tal. Aí também ajuda a responder a pergunta da vinda das polícias para cá. A polícia está agindo aqui, está trabalhando, Polícia Federal, Brigada Militar com reforço, Polícia Civil, justamente para dar tranquilidade a todos os eleitores, que são aqueles que mandam na eleição, como já disse o nosso corregedor geral aqui. É o eleitor que recebe toda a nossa atenção, recebe a atenção da Justiça Eleitoral. Então, nós estamos tranquilos. Eu já trabalhei aqui, todo mundo me conhece, mas aqui é Arvorezinha, se não pessoalmente, mas pelo menos de vista. Sabemos que o povo da Arvorezinha é um povo ordeiro, um povo tranquilo, e que não vai se deixar levar por alguns recados que vêm na contramão. Então, eleição tranquila, prefeito e vice eleitos hoje no final da tarde. Aproveitar a doutora Ângela Chiaramonte, que é chefe do cartório, da doutora Ângela, tem algumas dúvidas aí que a senhora já sanou hoje de manhã, e o doutor Enzo também, a respeito da urna eletrônica, as quedas constantes de energia elétrica aqui no município. O pessoal que está em casa pode vir tranquilo votar, porque existe o no-breaker, né, que segura todo o sistema e o pessoal pode votar tranquilamente, né, doutora Ângela? Bom dia. Bom dia. Então, houve algumas quedas de luz em alguns pontos, locais de votação. Nós já avisamos. As urnas têm conta com bateria interna. As baterias têm um tempo de duração bem longo, mas já foi nos avisado que já foram resolvidos os problemas, se não todos, quase todos, a energia já voltou. As pessoas podem se deslocar aos locais de votação, as urnas estão funcionando, está correndo o pleito até o momento dentro do esperado, sem maiores ocorrências, e assim esperamos até o fim. Sobre o documento necessário, a senhora falava que não é... O título é importante, mas o mais importante é a identidade, carteira de motorista ou documento com fotografia, doutor? Documento com foto, de preferência RG ou carteira de motorista é essencial. O título eleitoral também nos é necessário, mas não é obrigatório, mas com certeza o título vem a facilitar o trabalho do mesário e do eleitor, para que o eleitor saiba a sessão exata onde vai votar, e o mesário facilita também para digitar. Agora, com a coleta biométrica, caso haja necessidade também de digitação do título eleitoral, com o título facilita, né? Mas a necessidade, a premissa é o documento com foto, RG, carteira de motorista. Não sei se os colegas teriam alguma pergunta mais, hein? Uma pergunta com relação a ocorrências, algumas denúncias foram registradas, como é que está essa questão, tudo tranquilo, tudo normal? Até o momento, pelo que nos chegou, assim, Polícia Federal, Brigada Militar, não existem nenhuma ocorrência grave, assim, todas foram resolvidas até o momento. A Polícia Federal está fazendo plantão aqui no cartório eleitoral e se for necessário, irá até algum local, se for necessário a sua condição até lá.
Brigada Militar continua fazendo, tá, com policiamento ostensivo. Por enquanto também continua dentro da normalidade, nenhum fato que venha chamar a atenção, assim, especificamente da Justiça Eleitoral. Colega Carilli também, do Eco Regional? Eu acredito que, não sei quem pode me responder essa pergunta, mas é de conhecimento público que os dois candidatos que concorrem às eleições municipais estão com processo em curso, né? Como é que pode se desenrolar isso? A gente sabe que pode demorar tempo, enfim. Doutor Carlos, acho que você responde, né? O principal é o voto do eleitor. O Tribunal Regional Eleitoral tudo faz para realizar as eleições e confirmar o resultado. Só não se confirma o resultado da eleição se houver uma situação que prejudique a eleição no seu resultado. A pergunta que a senhora está me fazendo com relação aos atuais candidatos, na verdade é uma pergunta em tese. Em tese. Não há nem como responder o que pode acontecer. E isso também não é o que está na finalidade ou na preocupação da jurisdição da zona eleitoral e do Tribunal Eleitoral. Vamos proceder à eleição hoje. É o eleitor que deve votar. Eu costumo dizer a todos os candidatos, porque eu tenho falado pelo Estado todo, candidato deve proceder com correção, deve se apresentar ao eleitor, deve obter o voto do eleitor. O candidato faz mais ou menos voto. Quem ganha ou perde eleição é o eleitor. A Justiça Eleitoral sabe disso. E a Justiça Eleitoral quer que os eleitores votem bem, conscientemente, votando como ele acha melhor para o município. Isso é o mais importante. Obrigado mais uma vez pela sua pergunta. Muito bem, doutor Carlos. Alguma pergunta mais aos colegas aqui da imprensa? Não sei se o doutor... Eu posso fazer uma pergunta? O senhor tem toda a liberdade aqui para fazer a pergunta. O senhor é o nosso... hoje o nosso locutor oficial aqui, doutor. Pode ficar à vontade. Temos que conversar mais. Promotores, serventuários, juízes, jornalistas, comunicadores, temos que falar mais entre nós, porque isso é muito importante. Todos nós prestamos serviços à comunidade. Mas o nosso secretário-geral também quer transmitir uma mensagem ao eleitorado. O doutor Josemar, que já é funcionário da Justiça Eleitoral há 30 anos, secretário da Corregedoria há 20 anos, um homem com muita sabedoria, muita experiência, quer também transmitir uma mensagem para o eleitorado de Arvorezinho. E, mais uma vez, nós dedicamos todo o nosso serviço. E por sinal, quero agradecer ao doutor aqui a aula que ele nos deu aqui, extra entrevista aqui, né, juntamente com o nosso colega aqui, o Eduardo, né? Kleber, que também nos recebeu aqui, doutor, né? E o senhor colocou aqui coisas importantes que o senhor sabe que soma para a nossa bagagem como radialista e jornalista. Parabéns aí pelas suas colocações, é um prazer tê-los aqui no grupo também, doutor. Um bom dia a todos, um bom dia à comunidade de Arvorezinho. O registro de que essa eleição suplementar, é claro, pode ser uma consequência de um processo eleitoral que não se esgotou na eleição oficial de outubro. Não é um caso isolado. No Rio Grande do Sul tem 6 municípios. Nós, possivelmente, baixando um pouco a chuva, vamos a Salto do Jacuí. Tem eleições suplementares em Butiá, tem em São Vicente do Sul, tem em São Vedelino e Gravataí. Gravataí é o município com maior número de eleitores. Tem em Minas Gerais, tem em Rondônia,
tem em Santa Catarina, ou seja, é o calendário que o TSE estabeleceu, um dia por